Boa noite, o meu nome é Júlio. Eu tenho 32 anos e moro aqui no Alagoas. Durante esses últimos dias, eu e a minha irmã Lorena estávamos conversando sobre um caso perturbador que aconteceu com a gente no ano de 2002. Depois dessa conversa, eu resolvi compartilhar este relato com vocês. No ano de 2001, a minha família decidiu se mudar para um condomínio fechado aqui em Maceió. O meu pai havia ganhado uma promoção na empresa onde ele trabalhava. Já o meu irmão mais novo havia acabado de nascer. Já que os meus pais queriam o melhor para mim e para minha irmã e para o bebê, então os mesmos decidiram se mudar para esse condomínio, cujo nome era Ruth Street ou algo do tipo. Eu não me lembro direito o nome. Nos mudamos do condomínio em fevereiro de 2001. Quando vimos a nossa casa do lado de fora, ficamos super empolgados. Ela tinha 2 andares e era muito bonita. A minha irmã veio até mim e disse que seria muito legal ver as coisas lá do alto. Porém, a respondi dizendo que teríamos que tomar muito cuidado, pois agora nós tínhamos um bebê na família. Então, descarregamos nossos móveis, arrumamos tudo no seu lugar e, por fim, demos uma limpada na casa. Agora estava tudo pronto. A nossa casa tinha 2 andares. Eram 2 quartos, uma cozinha, uma lavanderia, um banheiro, uma sala de estar e um quintal nos fundos da casa. Aquilo era perfeito para vivermos. Tínhamos tudo de bom: comida, casa e conforto para o bebê. Os meus pais eram muito ocupados às vezes. Tinha dias que, na época, eu que tinha 14 e minha irmã que tinha 12 anos, tínhamos que cuidar do bebê, pois os meus pais trabalhavam o dia todo. A minha mãe até tinha um pequeno comércio de alimentos, no qual ela passava a maior parte do dia administrando. Isso fazia com que os meus pais tivessem muito pouco tempo para mim, para minha irmã e para o nosso neném, que era o meu irmão. Por sorte, o meu irmão, que era um bebê naquela época, ele era bem calmo e não precisava de tanto trabalho para cuidar dele. Isso facilitava bastante para mim e Lorena, pois a maior parte do dia ficávamos assistindo TV ou brincando com Paulinho, já que os meus pais chegavam sempre no final da tarde. Mas isso não significava que ficávamos sozinhos, pois a minha mãe sempre vinha até a casa para ver se estava tudo bem. Ela sempre olhava a casa para ter certeza que eu e os meus irmãos estávamos seguros e logo depois voltava para o comércio. A única parte do dia em que eu e Lorena tínhamos tempo livre era de noite, quando a minha mãe colocava o nosso irmão para dormir. Já os meus pais dormiam logo em seguida. Assim, eu e Lorena podíamos nos divertir a sós sem ninguém para perturbar. Como os meus pais dormiam em um quarto, eu, Lorena e o Paulinho dormíamos em outro, então podíamos conversar de tudo. Mas o Paulinho ficava no berço perto da cama, onde eu e Lorena dormíamos. Todas as noites, eu e a minha irmã conversávamos deitados na cama, olhando para o teto. Eu falava tudo o que eu queria ser quando crescer, assim como a Lorena, que também falava o que ela gostaria de ser quando fosse ficar mais velha. Esse era o momento do dia em que eu mais aguardava, pois nele eu podia contar tudo o que eu pensava para ela e às vezes a gente ia até escondido para o quintal brincar por lá, para ver a rua do condomínio vazia e sem uma única alma viva. Às vezes isso nos deixava até assustados. Tinha vezes que assistíamos filmes no nosso quarto, mas sem fazer nenhum barulho. O som tinha que estar baixo para que o nosso irmãozinho não pudesse acordar. Tudo isso era muito bom, porém, tudo mudou depois de uma certa noite, que jamais eu irei esquecer.
Era 16 de agosto de 2001. O dia tinha sido bem ensolarado. Os meus pais haviam ficado o dia inteiro no trabalho. Eu e a Lorena ficamos cuidando do nosso irmão Paulinho sem nenhum problema. Ao entardecer, os meus pais finalmente voltaram do trabalho. A minha mãe fez o jantar naquela noite. Eu e a minha família conversamos bastante, pois o meu pai perguntava para mim como havia sido o dia. Porém, era sempre a Lorena que respondia, pois ela sempre me cortava quando eu ia falar alguma coisa. Isso era brincadeira da parte dela. A minha mãe disse que o dia dela havia sido muito corrido no comércio. Já o meu pai falou que estava tudo bem na empresa. Os minutos se passaram até terminarmos de comer. A minha mãe fez mingau para o meu irmãozinho mamar. Enquanto ela ficava com ele no colo e dava de mamar para ele, o meu pai trancou a casa e colocou a chave em cima de uma cômoda, perto da porta de entrada. Então, a minha mãe finalmente fez o bebê dormir, e a mesma deu um beijo em mim e na Lorena, e foi se deitar junto com meu pai. Naquela noite, Lorena havia contado tudo o que havia acontecido na escola, pois a gente estudava de manhã para de tarde ficar com nosso irmão. Ela me disse até que tinha tido umas brigas na escola, e o motivo foi que tinha sido por causa de um garoto que havia roubado uma garrafinha de água de outro menino. Enfim, a gente conversou bastante, como de costume. Porém, a Lorena me disse que estava com sede e ia na cozinha beber um copo de água. Porém, os minutos se passaram e ela não havia voltado. Então, eu decidi ir ver o que havia acontecido com a minha irmã, pois quando eu me levantei da cama, Lorena abriu a porta do quarto às pressas e a fechou rapidamente. Vendo aquela situação e sem entender nada, eu perguntei para ela o que havia acontecido. Ela estava com o rosto pálido, como se tivesse visto algum fantasma. Lorena então veio até a cama onde eu estava e disse que tinha uma pessoa no teto da cozinha. E no momento que ela viu essa pessoa no teto, ela congelou e por isso demorou a retornar para o nosso quarto. Eu fiquei bem assustado com o que ela me disse. Eu falei então para ela ficar no quarto, que eu iria dar uma olhada rápida para ver se tinha alguma coisa ali na cozinha. A mesma me disse para eu não ver, mas mesmo assim fui bem devagar até chegar bem próximo da cozinha e, para minha infelicidade, realmente havia uma pessoa no teto da cozinha. Aquilo era a pior visão que um ser humano podia ter. Aquela cena era perturbadora. Quando eu cheguei na cozinha, lá estava aquilo no teto. Aquela pessoa era como se fosse uma sombra negra, com seus braços e pernas retorcidos ao avesso. Aquela aberração estava pendurada no teto com as suas pernas e braços que se mexiam bem devagar. Quando eu vi aquilo, eu corri em direção do quarto onde os meus irmãos estavam. Eu fechei a porta, então eu contei o que havia visto para minha irmã. Ela quase chorou de medo nesse momento. Ouvimos o som da porta do quarto se abrir e quando olhamos para a porta, vimos que ela estava entreaberta. Foi então que vimos um rosto pálido, com olhos negros e todo deformado nos olhando. No mesmo instante que vimos aquilo, eu e a minha irmã demos um berro de medo, que fez com que aquela coisa se afastasse da porta e que sumisse em meia escuridão. Os meus pais vieram correndo para ver o que havia acontecido. Quando eles entraram no nosso quarto e ligaram as luzes, eles encontraram eu e a Lorena em choque. Estávamos tão assustados que nem conseguimos falar direito. E é claro, o nosso grito acordou o bebê e a metade do condomínio. Depois de alguns minutos, os meus pais perguntaram o que havia acontecido. Então, eu e a minha irmã contamos o que tinha visto na cozinha e na porta do quarto. Os meus pais, depois de ouvir isso, vasculhou por toda a casa à procura da tal pessoa
que estava no teto, porém não achou nada. A minha mãe nos disse para nós pararmos de ficarmos acordados durante a noite, pois isso estava nos prejudicando mentalmente. E logo depois que ela nos disse isso, novamente ela fez o nosso irmãozinho dormir e foi se deitar logo em seguida. Naquela noite, eu e a minha irmã nos enrolamos todo com um lençol e através de um pequeno buraco no mesmo, acabamos vendo aquele ser fantasmagórico, mas dessa vez ele estava em pé, parado de frente para a parede do nosso quarto. Eu pude ver o seu corpo. Aquilo era extremamente desnutrido, ao ponto de ver os seus ossos. Os seus braços eram grandes até o tornozelo, e aquela figura macabra e demoníaca não tinha nem cabelo nem orelha, e suas mãos haviam unhas do tamanho de uma faca de cozinha, e eram bem afiadas quanto uma. No mesmo instante que eu presenciei aquilo, dentro do nosso quarto, eu acabei desmaiando, só me lembrando de acordar com meu pai me perguntando o que havia acontecido novamente. Eu falei que havia visto aquele ser macabro, mas dessa vez no nosso quarto. Por vez, a minha irmã confirmou tudo isso. Até o nosso irmãozinho não escapou, pois em sua barriguinha apareciam arranhões, tanto nos pés quanto no pescoço. Os meus pais não pensaram duas vezes e se mudaram daquele condomínio. Após nos mudarmos para um apartamento, nada daquelas atrocidades voltaram a acontecer. Mas até hoje, 21 anos depois, eu me lembro muito bem dessa noite, como se fosse hoje. Felizmente nada de grave aconteceu, e seja lá o que era aquilo, espero que não tenha aparecido para outras pessoas.